Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Diga! Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Diga glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais uma vez, na presença do Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Canta, povo de Deus! O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa! O som da festa vai subir, sua igreja descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. O som da festa se faz neste lugar. Oh, aleluia. Abra suas Bíblias comigo no livro de João, na epístola
de João, no capítulo 19. O que Deus tem para nós hoje é muito lindo, queridos, muito bonito. Amém? O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é algo do céu. Aleluias. João capítulo 19. Vamos ler 2 versículos ou 3 versículos a partir do 28. Eu vou escolher o tema da mensagem baseado num desses versículos, uma declaração de Jesus. Estão me ouvindo bem atrás? Amém? Dá para ouvir bem? Isso, vamos lá. Diz a palavra de Deus assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tema da mensagem de hoje: está consumado. Grave isso na sua cabeça. Está consumado. Você pode dizer isso a alguém? Está consumado. Essa foi a última palavra que Jesus disse quando estava vivo, antes de morrer na cruz. O que Jesus disse com essa palavra, está consumado? Acabou. Acabou pode significar o fim. Consumado pode significar o fim. E também pode significar o início. Por exemplo, acabou de nascer. É fim ou começo? É início. Acabou de morrer. É começo ou fim? Pode ser o fim, ou pode ser o começo, ou pode ser o começo de um final. Uma carreira, por exemplo, ela pode significar um fim de carreira, pode significar o fim. Acabou a carreira, como Paulo disse, acabei a carreira, é o fim de uma carreira. Guardei a fé, mas resta para mim alguma coisa, é o início de algo. Para Satanás, as palavras de Jesus, aquelas palavras tinham um significado de morte. Jesus exclama ao Pai, depois de sofrer todas as afrontas, todos os açoites, depois de passar por todo o sofrimento na cruz, que os irmãos conhecem muito bem, e não é aqui fazer melodrama do que aconteceu com Jesus, mas Jesus sofreu demais. Você que acompanha, você que já assistiu por filmes, já leu, você não imagina, isso não conta metade do sofrimento que Jesus teve naquela cruz. Chegou o momento dele clamar: Pai, Pai. Quando ele clama lama sabachthani, ele exclama ao Pai: Pai, eu estou desamparado. Jesus estava em situação de agonia naquela cruz. E diz a palavra, é interessante, que depois que Jesus viu que estava tudo consumado, Jesus, Ele mesmo declara: está consumado. Acabou. Acabou. Naquele momento, queridos, o inferno estremeceu. Satanás,
com as potestades demoníacas do inferno, se levantaram como num grande carnaval, numa explosão intensa de vitória, contando a vitória. Fizeram a maior festa no inferno, porque o intento deles, que era acabar com a pessoa de Jesus Cristo, matar o Mestre, na sua mente demoníaca e diabólica, significava para eles que Jesus havia morrido, sido destruído, sido derrotado. E com certeza a palavra no inferno de ordem era essa: vamos fazer festa porque ele acabou. Vamos fazer festa porque acabou. E lá no céu, ao contraste do que a festa no inferno, Deus recebe a palavra de Jesus. E lá no céu essa palavra acabou, tinha outros significados. A obra foi completa. Ele conseguiu. Ele venceu. Ele concluiu o plano perfeito. Ele concluiu a obra que estava inacabada. Enquanto o inferno festejava, do outro lado, enquanto o inferno festejava a derrota, lá no céu ouve-se cânticos de júbilo, porque o Senhor vencera os seus 3 principais inimigos naquela cruz, que ia marcar toda a história da humanidade. Fale comigo: está consumado. Acabou. E eu queria falar, antes de desenrolar essa mensagem, falar dos 3 inimigos vencidos na cruz, que vai fazer você hoje entender por que você está aqui nessa noite. Amém? E o primeiro inimigo vencido naquela cruz está aqui no versículo de Mateus 27, 50 e 51. Contando a mesma história, narrando o mesmo acontecimento. O escritor Mateus, o escritor do evangelho aqui de Mateus, ele é feliz, porque o primeiro inimigo ele já coloca aqui no capítulo 27, versículos 50 e 51. Olha o que diz aqui: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito e lhe disse: está consumado. E no versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus ele exclama de alto e bom som que está consumado, quando lá no céu eles recebem a notícia de que a obra está completa, imediatamente o véu do templo se rasga de cima a baixo. Isso traz para nós uma representação maravilhosa, querido, porque naquele exato momento o véu significava para tanto o povo daquela época como para o nosso povo a separação. Diga comigo: separação. Significava o acesso que estava impedido ao Pai por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado original. Desde que Adão havia pecado na terra, quando a morte entrou na terra para desfazer com a humanidade. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: nós não nascemos para morrer, nós não nascemos para enfrentar a morte. Por isso que nenhum ser humano está preparado para enfrentar a morte. Quando algumas pessoas, quando falam de morte, ela se apavora. Algumas pessoas, quando falam de morte, porque a morte não foi feita para nós. Infelizmente a morte entrou no mundo por causa da desobediência de um único homem chamado Adão. Por causa da desobediência dele, nós todos podemos conhecer a morte, porque o pecado passou a reinar sobre a humanidade. E o salário do pecado é a morte.
E todos pecaram, diz a palavra, estão fora dos planos de Deus, estavam destituídos da glória de Deus. O pecado veio trazer para a humanidade algo, queridos, que o homem não pode, que o homem não tem domínio sobre ela. Nós vemos aí todos os dias pessoas morrendo, pessoas morrendo, pessoas morrendo. E infelizmente, quem trouxe essa maldade para o ser humano foi o pecado. E naquele momento, quando Jesus diz acabou, o primeiro inimigo vencido naquele momento era exatamente o pecado. O pecado que fazia separação entre o homem e Deus. O pecado que trazia distância entre o homem e Deus. Jesus viveu nessa terra como homem durante 33 anos. Um homem que foi desprezado, humilhado, açoitado, maltratado, como vocês conhecem a história. Um homem que durante 33 anos de vida na terra, ele passou por todas as afrontas e tentações, mas diz a palavra que sem pecado. E assim como o pecado entrou por um só homem na humanidade, através também de um único homem chamado Jesus Cristo, através desse homem que que saiu da sua glória, diz a palavra que ele se esvaziou de si mesmo, veio a sua glória, deixou a sua glória e veio a essa terra para cumprir uma missão, vencer aquilo que havia vencido o homem. E quando Jesus aqui ele atravessa 33 anos nessa terra, quando ele estava na cruz do Calvário, ele não conheceu o pecado, ele não soube o que é pecar. Um homem que teve todas as tentações, mas não soube o que é pecar. Quando ele está no seu último minuto de agonia, ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado, acabou, eu venci o pecado. E através da sua vitória, hoje nós podemos estar aqui. Se hoje nós somos livres do pecado, é porque o Senhor Jesus conquistou através da sua morte essa conquista para nós. Ele venceu o pecado. Diz a palavra que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Jesus, ele venceu o pecado. Você pode levantar sua mão comigo, queridos? A igreja, às vezes, não sabe adquirir o seu direito. O pecado não pode nos matar. O pecado não pode mais nos levar para o inferno. O pecado não tem poder sobre a minha vida e não tem poder sobre a sua vida. De fato que o pecado tem poder na vida de todo mundo, mas sobre a igreja de Cristo, ela está livre porque Cristo venceu o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Somos vitoriosos em Cristo Jesus, querido. O pecado não pode mais nos condenar, porque Cristo nos resgatou da lei do pecado e nos tirou do império das trevas. O véu que representava o acesso ao Pai, que era a separação que fazia entre o homem e Deus, foi rasgado. Se o pecado trouxe a morte, se o pecado trouxe o inferno para o homem, se o pecado trouxe a derrota para o homem, lá na cruz do Calvário, Jesus resgatou o homem desse pecado. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Eu queria falar exatamente sobre isso. Muitas pessoas estão sendo vencidas pelo pecado, mas o pecado já foi vencido. Amém? Ele já foi vencido. O Senhor dá os direitos daqueles que creem no seu nome de serem livres do pecado. Ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda são dominadas pelo pecado. Mas a igreja de Cristo, ela não pode andar segundo aos rudimentos da lei antiga, onde tem separação de Deus por causa do pecado. Jesus, a notícia boa é que ele teve uma vitória sobre o pecado. Está consumado. Venci, fale comigo, o pecado. Olha para o seu irmão e fala assim: o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, é grande o que eu estou falando aqui. O pecado não te domina mais. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais poder de condenação sobre você. Você que ouve a palavra do Senhor, você que está aqui nessa noite. Ei, o pecado não tem mais domínio sobre você.
Ei, o pecado não pode mais dominar você, aleluia. Ah, meu irmão, eu pularia do banco, você é livre. O Senhor trouxe liberdade ao seu povo cativo. O pecado não tem mais domínio sobre o meu povo, aleluia. Porque eu venci o pecado, está consumado. A obra foi perfeita. A obra é perfeita. Satanás ainda tenta te enganar, querido. Tenta colocar dúvida no seu coração, dizendo que você vai para o inferno, dizendo que você vai morrer, dizendo que você acabou para você. Ei, a obra já foi completa. O Senhor, quando completou a obra, Ele consumou lá no Calvário toda a tua vitória, a minha vitória. O pecado não terá domínio mais sobre vocês. Não tem domínio mais sobre a nossa vida. Logo, o segundo inimigo que foi vencido, fale comigo, foi o diabo. Isso, o diabo e suas potestades e seus anjos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 2. E despojando os principados, encontraram? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha o que diz a palavra. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Quando Jesus Cristo, olhe para mim, não perca atenção. Quando Jesus Cristo diz ao Pai, está consumado, Ele está publicamente cravando ali na cruz a vitória dele, o triunfo dele sobre todas as potestades, sobre todos os demônios, sobre todo o império das trevas. Lembra da festinha lá no inferno? Lembra da festa no inferno? Toda a festa está no inferno. Jesus entrega o seu espírito e naquele exato momento começa aí o triunfo de Cristo na cruz sobre o diabo. Diz a palavra que ele desce nas regiões mais baixas. Imagine você, um lugar de trevas, um lugar fedorento. O inferno não é deixa eu falar uma coisa para vocês. O inferno não é um lugar agradável. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de desprezo. O inferno é um lugar onde não foi feito para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Você sabe disso, querido? Infelizmente, os homens enganados pela serpente ainda continuam enfileirados indo para o inferno. Mas o inferno não é lugar para você, não é lugar para mim. A morte, o pecado trouxeram isso para o homem. E quando estavam todos celebrando a vitória no inferno, enquanto no céu o Pai declara a vitória sobre o pecado, Jesus desce às regiões mais profundas da terra. Diz a palavra que Ele vai em regiões profundas. E lá no Hades, lá no inferno, enquanto eles estavam todos celebrando a vitória, Jesus vai fazer uma visitinha para eles lá. Imagine você, aquela luz resplandecente, a brilhante estrela da manhã, entrando dentro do inferno para pisar a cabeça da serpente. Oh, aleluia! Igreja, Jesus entra no inferno. Jesus vamos fazendo uma alegoria, Jesus vai pegar as chaves da morte e do inferno.
E ali ele expõe publicamente a derrota de seus inimigos. Enquanto o diabo achava que estava tendo um grande triunfo sobre Jesus, aquela morte na cruz, aquele está consumado, vem dizer: ei, acabou a obra, você perdeu, você perdeu, acabou para você agora, entrega aí aquilo que me pertence. E naquele momento foi declarado vitória sobre o diabo, vitória sobre o inferno, vitória sobre a potestade. Portanto, igreja, se o pecado não tem domínio sobre você, o império das trevas também não tem mais domínio sobre você. Aleluia! Somos livres. Está consumado, ele venceu por nós. Ei, deixa eu dar uma notícia para você. Você que vive aí triste, vive aí: o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu quero dar uma notícia para você: o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. O império das trevas, diz a palavra, que o Senhor transportou. Ele pegou aqueles que viviam nas regiões da sombra, da morte, aqueles que viviam separados por um abismo, que viviam em trevas, aqueles que morreram sem esperança, esperando alguém. Jesus não morreu só por nós. A vitória sobre o diabo foi para tirar aqueles homens também da prisão, da morte. Todos eles estavam ali no seio de Abraão, separados por um grande abismo. E o Senhor foi ali inaugurar o paraíso. Foi tirar aqueles homens aprisionados que morreram antes dele. Abraão, Isaac, Jacó. Estava ali também Davi. Estava ali também todos aqueles homens que você conhece na Bíblia. E como um som de vitória, o Senhor entra ali, vence o diabo, tira todos aqueles aprisionados daquela prisão e levam todos para um lugar aonde ele disse para aquele homem que estava do seu lado na cruz: hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso, no paraíso. E hoje a igreja tem a vitória, querido. Quando você passa dessa aqui para outro planeta, como as pessoas dizem aí, quando você passa dessa aqui para uma outra vida, que é a vida dos mortos. Sabe que eu quero dizer uma coisa para você? O destino teu, da igreja, estou falando da igreja aqui, não estou falando daquele que não serve a Deus. Daquele que não serve a Deus nem me interessa, querido. Ele vai para o lugar destinado à morte. Mas aqueles que servem a Deus, você não vai mais conhecer a morte e o inferno. Você vai conhecer a vida do lado de Cristo Jesus, no paraíso reservado para a sua conquista. Ei, está consumado, o paraíso está inaugurado, aleluia, para o povo de Deus, aleluia. O Senhor vai lá e inaugura o paraíso, e Ele vence o diabo. Tem medo? Você tem medo de demônio? Tem medo de inferno? Tem medo de diabo? Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Deixa eu falar uma coisa séria. Não tem mais poder sobre a sua casa. Não tem poder sobre os seus filhos. Não tem poder sobre as coisas. O diabo está retalhando em minha casa, o diabo está falando. Não estou querendo aqui neutralizar a ação maligna. Mas aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluias. A vitória tua não é pela metade, a vitória tua é completa. Quantos estão me entendendo aqui? O inimigo tenta amedrontar a você, mas eu quero dar uma boa notícia para você. A vitória de Cristo foi a minha e a tua vitória. Amém? Se Ele venceu, Ele não venceu sozinho. Ele venceu para que eu e você também sejamos vencedores. Querido, o inimigo não tem mais poder sobre a sua casa. Pode dizer um amém? Amém. Não tem mais poder sobre a sua casa, não. Tem pessoas que vivem amedrontadas, com medo de fazer a obra, com medo de falar da palavra de Deus, com medo de retaliação do inimigo, que o inimigo vai entrar, vai acabar, vai destruir. Meu irmão, se houver uma permissão divina, isso pode até acontecer, mas só se houver uma permissão divina, porque Satanás não tem poder mais sobre você. As potestades foram envergonhadas na cruz. Jesus consumou a obra perfeita. Ele tirou o poder do pecado e tirou a chave do poder do diabo. O diabo pode até reger um império de pessoas escravas, mas aqueles que estão livres em Cristo Jesus, e eu queria que você aqui se manifestasse. Você que é livre em Cristo Jesus, levante a sua mão, você que está livre em Cristo Jesus.
Você que já foi resgatado da maldição das trevas, aleluia. Você que já foi livre, a sua casa está livre, ei, a tua família está livre, ei, você está livre, ei, você está livre, o teu filho está livre, a tua filha está livre. Você é uma família liberta pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi à toa que Ele morreu na cruz, não. Ele morreu para consumar a nossa vitória. Ele morreu para consumar a nossa vitória. Se hoje estamos aqui, é porque Ele nos resgatou da maldição, do pecado, do diabo, aleluia. Ele venceu Satanás. Ele venceu por você e por mim. Aleluia. Ele conquistou para nós a vitória perfeita. Está consumado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. E Ele venceu a morte. Fale comigo, Ele venceu a morte. 3 inimigos a serem vencidos. Ele venceu a morte. Aleluias. Ele estava no inferno. Ele resgata, leva o pessoal para o paraíso. Meus irmãos, ninguém tem poder de vencer a morte, a não ser o Filho de Deus. Mas Ele precisava vencer a morte, porque a morte veio por causa do pecado. E a morte não poderia detê-lo. Não poderia detê-lo, Elvio. Porque a morte teria que ter uma acusação para mantê-lo morto. Ele teria que ter cometido o pecado. Mas Ele venceu o pecado. A morte tinha um outro instrumento. O diabo tinha a chave da morte. Ele tirou a chave da mão do diabo. 3 dias depois da sua morte, diz a palavra que Maria Madalena, a mulher da qual antigamente Ele havia expulso 7 demônios, ela foi visitar o túmulo. Ela foi visitar o corpo de Jesus. Chegou lá, ela não encontrou nada. Havia lençóis jogados no chão. Maria fica desesperada. Acharam, tendo em conta que roubaram o corpo do mestre. E de repente ela vê um jardineiro, que na verdade não é jardineiro. Na verdade era ele mesmo. O que procuras, mulher? O que você está procurando morto dentre os vivos, mulher? Quero te dar uma notícia. Esse morto que você procura entre os vivos, eu quero te dar uma notícia. Ele já ressuscitou. Aleluia! Oh, aleluia! Está consumado. Ele vence a morte, Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence o diabo. E por último, Ele vence a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia. E quero dar uma notícia para a igreja: você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo, que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele está aqui, aleluia, intercedendo e olhando por mim e por você. Quantos acreditam nisso? Bata palmas ao Senhor. Aleluia. As religiões servem um Deus morto. As religiões servem um Deus acabado. As religiões servem um Deus que não existe. Mas nós servimos um que ressuscitou. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus está vivo. Nós estamos adorando um mestre vivo, aleluia. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo. Atente para essa palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, quantos já morreram com Cristo aqui? Cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine mais em vós o pecado, no vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça de Cristo Jesus. Aleluia. Levante a sua mão comigo mais uma vez, querido. Quero deixar bem claro para você que é a igreja do Senhor. Ei, vocês, queria pedir que todos os jovens, todos vocês, ficassem atentos aqui, porque Deus tem uma palavra para vocês também. Amém? Nunca se houve uma geração que precisasse tanto de Deus como essa geração de jovens dessa época de vocês. O diabo quer matar vocês, mas eu quero dar uma notícia para vocês, jovens, adolescentes. Levante a mão mais alto, vocês, é porque vocês têm força para isso. No nome de Jesus, o pecado, o diabo e a morte não terá domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Aleluia. Ei, igreja, você é vitorioso. Aleluia. Ei, igreja, você já venceu, porque Cristo venceu. Ele venceu por nós, Ele venceu por nós. Meu irmão, levanta a tua cabeça no nome de Jesus. Saia dessa noite deste lugar aqui acreditando que você não é um derrotado qualquer, não. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Ele conquistou a nossa vitória. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos resgatou das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E hoje nós estamos em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor com bastante vida no nome do Senhor. Queria mexer com você agora aqui. Se tudo isso aconteceu, por que levar uma vidinha medíocre? Abaixo da média ou na média? Por que levar uma vida derrotado? Como se nada tivesse acontecido? Só porque alguma coisa não dá certo. Deixa eu mexer com você. Deixa eu mexer com você, irmão. Você está aqui? Você está no paraíso já e está só o seu corpo aqui? Porque tem umas pessoas que estão mais mortos do que vivos. Nada que ouve entra mais no coração. Quantos estão vivos aqui? Diga amém. Por que então, querido, você acha que o simples fato de você não ter alguma coisa na sua casa é o fato de você desistir? Porque o fato de você achar que as coisas não estão dando certo, aparentemente, é o fato de você pensar em parar? Porque não aconteceu ainda a tua vitória, você já está pensando em arrumar a malinha e fazer tchau? Ei, igreja, você está aqui comigo? Se tudo isso aconteceu, pastores, eu quero dizer uma coisa para a igreja: a nossa vitória não é pequena, a nossa vitória é grande. Fale, a minha vitória, ela não é pequena, ela é grande. Se a tua vitória é grande, querido, eu quero perguntar mais uma vez, eu quero entender isso. Porque as coisas às vezes não dão certo para nós. Hoje nós conversamos sobre algumas coisas que não deram certo. E eu falei de um versículo que eu queria recitar ele aqui novamente. Romanos 8, 28. Preste atenção nesse versículo, não precisa abrir não, só preste atenção. Porque todas as coisas, preste atenção nesse versículo, queridos, e você vai sair daqui nessa noite pensando diferente, ó, se você é que você está pensando o contrário. Se é que você está pensando em desistir, se é que você está pensando em parar por causa de uma luta, de uma doença, de algo, se é que você está pensando em desistir por causa das tribulações, se é que você está pensando em desistir por causa das afrontas de Satanás, que continua nos afrontando, sim, das acusações do inferno, se é que você está pensando em desistir porque você recebe acusações de noite sobre fracassos que aconteceram na sua vida. Ei, quantos estão aqui ainda? Por que então? Vamos entender esse versículo. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem, fale comigo, para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entendeu a palavra. Porque todas as coisas, fale comigo, porque todas as coisas, fale isso.
cooperam para o bem. Vou repetir novamente porque eu falei errado. Porque todas as coisas cooperam juntamente. Fala comigo, juntamente. Isso, juntamente para o bem. Deixa eu explicar melhor para você, querido. Tudo o que acontece na sua vida, crente, você que se diz crente, se é que você é crente, todas as coisas que acontecem na sua vida se juntam. E todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Para o bem. Para o bem. Se você perdeu, querido, é para o bem. Se alguma coisa, se é uma afronta, está acontecendo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Aleluia. Presta atenção no restante do versículo que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, fale, são chamados pelo seu propósito. Meu irmão, o Senhor te chamou na terra para um propósito. Você não é um ET, um robô, um qualquer ninguém. Você que está sem direção, não sabe para onde vai, pensa que é uma barata, não sabe se é gente, se é bicho, não sabe se é ET, não sabe se é extraterrestre. Você que não sabe se é vivo, se é morto. Você não sabe se é gente, se é bicho. Você não sabe o que você é. Eu quero te dizer uma coisa. Deus te fez com um propósito. E Deus conhece melhor do que eu e você o nosso futuro. E tudo que acontece comigo e com você, pode ter certeza, é para o nosso bem. Não é para o nosso mal. Aleluias. Então você não é um derrotado. Você é um vitorioso. Ei, você não é um derrotado. Você é um vitorioso, meu irmão. Não tem coitadinho aqui não, querido. O Senhor não quer que você saia desse lugar aqui com esse pensamento: eu sou um coitado, eu sou um miserável, tudo acontece comigo, nada dá certo para mim, acontece para os outros, não acontece comigo. Eu me sinto um fracasso porque não consegui fazer muitas coisas, aquilo que eu queria não consegui fazer, eu faço isso, não dá certo, faço aquilo. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos estão aqui, você precisa entender o propósito. Por que você existe, querido? Para que você existe? Porque você está nessa terra. Deus te colocou nessa terra para um propósito. Deus te colocou nessa terra para um propósito. Ele tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a tua vida, tem um propósito para o seu povo. O Senhor não veio aqui à toa. Ele não se esvaziou da sua glória à toa, não. Ele tinha um propósito estabelecido para os seus escolhidos. Se você está aqui, querido, creia. Deus te escolheu, Ele te chamou, é por isso que você está aqui. E se você está aqui, tudo que acontece com você é para o teu bem, aleluia. Mesmo as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Então você vai começar a valorizar tudo que você tem. Se é pouco, você vai valorizar o pouco. Porque aquele que valorizar o pouco, uma palavra profética para você aqui: sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Aleluias. Sabe por que nós estamos aqui? É porque nós nunca desprezamos o início, nunca desprezamos o começo, nunca desprezamos o pouco. Porque com pouco o Senhor faz muito. Com pouco Ele multiplica e alimenta multidões. Com pouco Ele faz o milagre. Deus tem um propósito estabelecido para você. Dá para você se alegrar nessa noite? Aleluias. Se alegre com a sua casa, se alegre com a sua família, se alegre com tudo que você, sabe, se alegre até com o que você perdeu, porque pode ter certeza, foi para o seu bem. Foi para o seu bem. A perda de algumas coisas, a derrota aos olhos humanos, o fim de algo, a morte de algo, pode até significar alguma coisa ruim para os algozes, mas simplesmente pode ser o início de uma grande vitória para a sua vida. Consumou, acabou. Às vezes a consumação pode significar vitória. Fale comigo, vitória. Pode ser o início de uma grande vitória. Eu quero que você saia nessa noite aqui, querido,
tendo uma palavra de vitória. Amém? Sabe por que Paulo dizia assim? Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o futuro, nem profundidade, nem altura, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias. Ninguém pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Porque você, querido, não é apenas um simples vencedor. Um vencedor vence por um momento, mas você é mais do que vencedor. Porque Cristo venceu a sua morte, Ele venceu a sua cruz, Ele venceu aquilo que você precisaria vencer. Hoje, se nós não somos mais escravos, é porque Ele nos resgatou, Ele pagou o preço, Ele deu ali a carta de pagamento, está aqui, diante do Pai, aleluia, diante dos acusadores, que nos acusa de noite. Quando nos acusarem e falar assim, ele não tem direito, ela não tem direito, nós temos um remidor, que tem a dívida nas suas mãos, que vai chegar diante da autoridade maior, e mostrar, está aqui ó, tudo já foi pago. Eles não devem mais nada, tudo já foi pago, a vitória já foi totalmente consumada. Você crê nisso, querido? Você crê, igreja, que você é uma igreja vitoriosa? Você crê que você é uma pessoa vitoriosa e não uma pessoa derrotada? Você não pode sair daqui com esse espírito de derrota, irmão. Eu quero que você saia nessa noite daqui mais do que vitorioso. Eu quero que você saia daqui dizendo assim: ninguém poderá me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a profundidade, nem o demônio algum. Ninguém poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Esse sentimento triunfante de vitória no seu coração, ninguém pode tirar, queridos. Ninguém pode roubar. Satanás não pode tirar. Satanás não pode tirar de você. Você vem sido vencido, 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 e você acha que você tem que fazer algo para conquistar alguma coisa. Pare de lutar, porque Ele já conquistou a tua vitória. O que eu faço então, pastor? Comece a viver uma vida vitoriosa, louvando o nome do Senhor. Aleluias. Ao invés de palavras pessimistas de fracasso, levante a tua cabeça e comece a cantar o hino vitorioso que o Senhor tem para você. Eu já venci, porque Ele venceu por mim. Aleluias. A enfermidade não pode me deter. As coisas que não dão certo não podem me deter. O inferno não pode me deter. O pecado não pode me deter. Os grilhões do inferno não podem me deter. É esse sentimento que você tem que ter na vida, meu irmão. Eu não sei qual é a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas a palavra que eu tenho para cada um de vocês é que a tua vitória não é pequena. A tua vitória não é pequena. Tem crente que desvaloriza a sua vitória. Tem crente que vive uma vida de fracasso quando era para levar uma vida de sucesso e vitória. Aleluia. Enquanto, irmãos, o mundo pode olhar para você e te desprezar. As pessoas podem olhar para você e falar assim: você é um fracassado. Mas nós vamos aproveitar a televisão. Vamos mudar o nosso rosto. Vamos mudar a nossa cara, gente. Vamos mostrar para essas pessoas que nos assistem que aqui tem um bando de gente vitoriosa. Aleluia. Aleluia. Dá uma passadinha aí para isso. Pega aí o pessoal aí. Pega o pessoal aí. Quero ver se você é vitorioso ou derrotado. Vai mudar o semblante agora, hein? Em nome de Jesus, hein? Glória a Deus. E dá uma arrumadinha no cabelo aí que você vai aparecer na televisão agora. E nós vamos mostrar para esse povo que nos assiste que aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Que deu o grito de júbilo aí, aleluia. Que deu o grito de júbilo, oh, aleluia. Que deu o grito de vitória, está aí, oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E eu queria encerrar a mensagem de hoje
Queria que você abrisse sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E eu quero fazer uma leitura com a igreja. Amém? Você pode ficar em pé para nós lermos em pé? Oh, aleluia. Aleluia. Eu precisava ouvir essa palavra hoje, pastor. Eu precisava receber essa palavra hoje. Eu precisava, porque eu estou me sentindo derrotado, derrotada. No nome de Jesus. Eu vou ler esse texto bíblico e vou pedir para que você que quiser receber força, receber coragem, receber ânimo, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Mas antes, eu quero falar do que Jesus consumou na cruz para nós, do que mais Ele consumou para nós. E no versículo de número, no capítulo de número 15, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo atenciosamente. Atenciosamente. Pode ser, jovens? Pode ser atenciosamente? Vamos lá então comigo? Enquanto eu abaixo a cabeça aqui, o Espírito Santo fica de olho em vocês aí, ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Preste atenção no evangelho que você está servindo, amém, irmão? Vou continuar a leitura aqui, mas presta atenção se esse evangelho que eu estou lendo aqui é o evangelho que você acredita. Por ele também sois salvos, se revestirdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui era a palavra de Paulo aos Coríntios. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também o sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 50, acompanhe comigo, nós vamos encerrar. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é o que é mortal, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes e inabaláveis, meus amados, sempre em abundância na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Eis que o Senhor te dá vitória à igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor veio consumar? Sabe o que o Senhor veio consumar? Embora isso pareça loucura para o mundo lá fora, o Senhor veio consumar a nossa entrada celestial. Se você continuar firme, se você continuar servindo ao Senhor no evangelho certo, no evangelho verdadeiro, não esse evangelho barato de coisas terrenas, porque esse evangelho barato de coisas terrenas são de homens infelizes e miseráveis. Estou falando de um evangelho que vai te dar garantia e entrada no céu. Deus tem uma entrada celestial reservada para o seu povo. A qualquer momento, querido, a trombeta vai soar. A qualquer momento a trombeta vai soar, e nós encontraremos com Jesus nos ares, aleluia. Oh, quem vai encontrar com Jesus nos ares aqui? Deixa o mundo aí achar que a gente é louco. Deixa o mundo achar que é tudo doido aqui. Pois é esses que vão herdar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Ainda você insiste em ficar fraco ainda, irmão? Você insiste em achar que a tua vitória é pequena ainda, irmão? Sai do seu lugar, você que está pensando assim: pastor, eu preciso renovar a minha força, eu preciso renovar a minha aliança, eu preciso renovar a minha esperança, eu preciso renovar a minha fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero, enquanto o Ed vai louvando ao nome do Senhor, eu quero fazer uma oração especial. Não tenha vergonha. Você está vindo à igreja e ainda você sentia que a tua vitória era pequena. Mas eu quero te dizer que a tua vitória, ela é grande. Ela é grande. Venha renovar a sua fé, a sua aliança. Aleluias. Há lugar aqui no altar. Não importa o que você é, não importa o que você fez. Pode vir, queridos. Aleluias. Você vai sair daqui hoje com expectativas novas. Aleluia. A depressão nunca mais vai entrar na sua vida, viu? Nunca mais. Aleluias. Aleluias.
Não importa pra onde você for. Isso, venha, venha, Se venha. na escuridão Há uma da vitória noite, reservada para cada um de Ele vocês. apaga o seu Deus não passado. há um propósito estabelecido na terra. Deus não trouxe vocês aqui para vocês perderem. Vocês vão sair daqui vitoriosos. Aleluias. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. A igreja continue com os olhos fechados. Eu queria, meu irmão, talvez você não tenha entendido bem a mensagem, porque a mensagem foi clara, mas talvez você ainda está em dúvida daquilo que Deus está falando contigo. O Espírito Santo incomoda muito forte o meu coração. Meu irmão, você precisa urgentemente renovar a sua aliança com Deus, a título de reino, a título de serviço a Deus, a título de estar com o Senhor, de viver com o Senhor, de fazer a tua vida valer a pena com propósito, de fazer você valer a pena cada momento da sua vida. No nome de Jesus eu insisto, sai do seu lugar. Não quero te expor e nem te envergonhar, muito pelo contrário, eu quero fazer você sair daqui hoje diferente. Às vezes nós ficamos amarrados, porque achamos, não, eu estou indo na igreja, porque vão pensar de mim. Meu irmão, ninguém está aqui para olhar para a tua vida nesse momento. Ouça a voz do Espírito. A Bíblia diz, quando o Espírito diz à igreja, não faça como o povo do deserto, que Deus falava e ficava com o coração endurecido e não deixava as coisas acontecer, e perderam direitos que Deus tinha para eles. No nome de Jesus, quando o Espírito Santo estiver falando, não endureçais os vossos corações, mas antes se entregai à palavra. No nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Há um lugar aqui, há um espaço enorme aqui. Dá para você vir muito bem, para você sair daqui renovado hoje, através da palavra de Deus, amém? Ouça a voz do Espírito. O irmão vai continuar cantando. Saia do seu lugar, venha, querido, venha. Não se importe, não se importe, vamos lá. Enquanto ele louva a Deus, a igreja continua adorando a Deus, no nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui, nós vamos depois estar orando aqui. Oh Espírito Santo, vai trabalhando, Espírito Santo. Vai trabalhando o Espírito Santo. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Os pastores, por favor, me ajude aqui. Todos os pastores, coloque a mão sobre esses irmãos, ore por eles. Impetre as bênçãos sobre a vida deles aí. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, Senhor. Meu Deus, eu creio na tua vitória, que a tua vitória não é pequena, Senhor. A tua vitória é grande para o teu povo, Senhor. Meu Deus, que nessa noite a tua igreja saia deste lugar hoje de cabeça erguida, Senhor, crendo no Jesus que serve, crendo no Deus que serve, Pai. Que eles possam, Senhor, receber nessa noite, ó Deus, força, aleluia, força para prosseguir, Senhor, força para caminhar, Senhor, força para testemunhar a tua palavra, força para testemunhar do teu reino. Pai querido, ajuda a tua igreja, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar conduzindo o teu povo rumo à vitória que está preparado para cada um deles, para as nossas vidas, nós que confiamos, nós que esperamos no Deus da nossa salvação. Aleluias, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém. Volte para o seu lugar vitoriosos, viu, queridos? Vitoriosos na presença do Senhor, amém.
A vitória não é pequena, lembre disso. Amém, pastor Fulvio?